Bem-vindos ao Podcast Infinito, eu sou o Gui Migliorini e hoje a gente vai ter um papo super legal aqui com um cara que faz mais do que receitar remédio, ele promove saúde de verdade, como vocês viram aí na capa. Só que antes, só vou falar rapidinho do nosso apoiador, que é a loja Optissom, uma maior loja de fotografia e vídeo do Brasil, para você que procura equipamento de fotografia, equipamento de vídeo, periféricos, seja você profissional ou no hobby também. Você encontra tudo lá. Vou deixar o QR Code aqui na tela, só apontar seu celular. E lá no carrinho de compra, na sua primeira compra, você digitar Podcast Infinito, você vai ter 10% de desconto aí para você pegar seus equipamentos, beleza? Tem mais informações aqui na descrição também. Dr. Fábio, ou mais conhecido como Doutor Estilo de Vida também, né? Obrigado por estar aqui. Eu quero saber muita coisa de você. Separei muita coisa boa para a gente conversar, entender o que é o Doutor Estilo de Vida. Mas acho que a dúvida minha... E a dúvida de todo mundo é, como é que você consegue ser esse cara fora da curva, esse médico fora da curva? E é um prazer estar aqui com você no Podcast Infinito. Espero que tenha infinitas apresentações aí, né? Pelo menos muitas, né? Para você ter muito sucesso no que faz. E que bom estar podendo contribuir para a tua audiência aqui, saber um pouquinho sobre saúde, né? Queria começar dizendo o conceito de saúde, né? A saúde pela Organização Mundial de Saúde não é a ausência de doença, é bem-estar físico, social e mental. Então, quando a gente fala em um médico que trata a doença do paciente, né? Na verdade, eu estou olhando, às vezes, um especialista que está muito focado num único segmento e numa única doença ou algumas doenças e tem alguns guias de tratamento. Foi assim que eu fiz, né? Eu fiz, na verdade, clínica médica, eu fiz cardiologia, mas quando eu saí para o mercado de trabalho, né, até antes disso, eu queria ter esse olhar 360 que o conceito da OMS já trazia, né? Então, olhar esse indivíduo como um todo. Não é só olhar a parte do corpo, mas também olhar a mente, também olhar espírito. E aí, nas minhas caminhadas, eu acabei encontrando várias áreas que não são especialidades aqui no Brasil, mas que representam muito a minha visão, que é a área da saúde integrativa ou medicina integrativa, saúde funcional ou medicina funcional e a medicina do estilo de vida, né? Então a medicina do estilo de vida, eu fui um dos pioneiros aí no mundo a mexer com isso, né? Na verdade aqui no Brasil, a primeira associação que teve de medicina do estilo de vida foi uma associação que a gente fundou perto de uns 10 anos atrás, e eu tive lá com os caras que mexeram nas pedras fundamentais disso nos Estados Unidos, e aí esses caras me convidaram para fazer parte de uma liga mundial, né? Então, aprendendo, né, sentando com eles, deu para ver muita coisa, né? Deu para ver que se você tiver algumas mudanças simples no teu dia a dia, no teu estilo de vida, você pode prevenir e até mesmo reverter um monte das doenças que mais nos pegam e nos matam. Então, nós temos dados da OMS falando de 80% de prevenção e reversão das chamadas doenças crônicas não transmissíveis. E é tudo que vocês aí em casa têm. Então, diabetes, hipertensão, levando a doenças cardíacas, cânceres, doenças osteoarticulares, demências. Quando você bota tudo isso num pacote, você fala, puxa, isso é o que mais nos adoece, mais nos mata. Quais são as soluções para isso? Se eu for olhar só um órgão, só um sistema, às vezes eu falo, puxa, tá o colesterol alto, eu tenho que usar tal medicamento porque vai reduzir o colesterol e isso faz com que eu diminua a doença cardíaca. Mas se eu for olhar o indivíduo como um todo, eu vou entender, puxa, por que será que esse colesterol subiu? Será que ele subiu porque é uma fase da vida onde os hormônios estão bagunçados e o colesterol está subindo até para ajudar esse indivíduo, não para atrapalhar esse indivíduo? E esse tipo de conceito é um conceito integrado da saúde integrativa. Então hoje é assim que eu lido com os meus pacientes no consultório e é essa ideia que eu tento passar nas redes sociais para aquela minha audiência, tentando passar tudo que é certificado, né? Eu sempre falo baseado em ciência. Não trazendo, sabe, alarde, não trazendo... Às vezes as pessoas falam, toma cuidado com o que você fala, que você vai trazer alarde. Veja, se organismos internacionais, como, por exemplo, a Sociedade de Saúde Americana, o NIH, né, Instituto Nacional de Saúde, solta uma matéria falando que excesso de medicamentos, de exames diagnósticos que fazem uso de raio-x, como por exemplo tomografia. Tomografia tem muito mais raio-x do que um raio-x simples. O que eles quiseram alertar recentemente, que excesso disso pode causar mais câncer. Então o que a gente tem que desse lado fazer? Tomar cuidado com os excessos, né? O excesso que a gente faz, de repente, de um diagnóstico, excesso de alimentos só por prazer, então excesso de ultraprocessados e outras coisas,
tudo isso leva a adoecimento, né? Então, desculpa ter sido longo nesse Não, começo, pelo mas amor é de legal Deus. para poder esclarecer tua audiência. Não, perfeito. E você comentou um assunto interessante, né? Que é a importância de ter um profissional sério fazendo essa comunicação, né? Até adaptando essa comunicação para as pessoas que não têm acesso. Acesso tem, hoje na internet, mas muita informação técnica. E eu vejo que você, com a sua função nas redes sociais, humaniza esse conteúdo, né? E, no meu ponto de vista, não causa alarde, né? Eu acho que a ideia realmente é você orientar sobre dúvidas comuns, pequenas ações, dia após dia, para as pessoas viverem melhor, né? Quando você fala de medicina do estilo de vida, a gente entende que ela é muito diferente de uma medicina tradicional? Como que é essa interpretação vista pelo seu olhar profissional? Não deve ser, porque nós temos uma medicina só, tá? Só que essa medicina, ela pode ter várias visões. Então, cada profissional, ele pode ter realmente uma visão um pouquinho diferente daquele ponto. Então, assim, se a gente entender que é uma medicina, mas com visões diferentes, aí você começa a entender um pouco mais medicina chinesa, medicina ayurveda, homeopatia. A medicina do estilo de vida, na minha visão, todos os profissionais de saúde, não só os médicos, deveriam praticar no dia a dia e passar para os seus pacientes e passar para a população geral, porque são pilares simples que todas as pessoas podem entender que elas participando ativamente da história, elas podem fazer uma grande mudança. Então é possível mudar o seu destino com pequenas mudanças no seu estilo de vida. No fundo, é esse conceito por trás da medicina do estilo de vida. Perfeito. Esse antes e depois, você fez essa transição, como você, acredito, foi descobrindo esses caminhos ao longo da sua trajetória. O que mais você sentiu de mudança a partir do momento que você começou a enxergar o indivíduo mesmo com 360 graus, né? Tanto para você como profissional, na parte de buscar o aprendizado e buscar outras coisas, e esse desafio, porque é mais um desafio, né? É você educar, é como uma reeducação do indivíduo, né? De você mostrar para ele que existem caminhos práticos para ele viver mais saudável, né? Para ele viver melhor. Como que é esse antes e depois da aplicação desse, posso chamar assim de um método 360, algo do tipo? Na verdade, é uma visão 360, né? E a diferença ela é total. Total porque leva a uma satisfação muito maior do praticante, né? Então, que está executando essa visão médica, tá? Então, eu no caso, e do indivíduo que está recebendo, do seu paciente, do seu cliente. Porque ele até fica, por vezes, surpreso dessa abordagem 360 graus. Hoje, infelizmente, muitos pacientes entram no consultório e às vezes eles ficam até assustados quando você fala para ele, bom, tira a roupa, né, coloca um aventalzinho, ou então, sabe, tira só a sua camisa, sua calça, tal, senta ali na maca que eu vou te examinar. Muita gente nem percebe, acha que não vai ser examinado, né? Então, ou quando você pergunta sobre o todo, quando você pergunta sobre energia, quando você pergunta sobre sexualidade, quando você pergunta sobre espiritualidade, as pessoas às vezes ficam chocadas com isso, porque elas foram acostumadas, e muitos profissionais de saúde também foram acostumados a um sistema reativo, que é o quê? Eu estou com dor no peito e estou aqui para isso. Uma série de perguntas para chegar a um diagnóstico, o que não está errado, porque facilita um diagnóstico ali, mas acaba obstruindo outras coisas que levaram a esse quadro. Isso se limita também muito pelo que a medicina andou. A medicina andou muito atrás de um sistema, muitas empresas por trás, então os convênios por trás, dando tempo para esses médicos atenderem. Então você vai num sistema hospitalar, o cara tem 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no máximo para te atender. Então, se tiver 5 minutos, eu não falo nem bom dia para você direito. Tá? Então, assim, quanto mais saber um pouco mais da sua vida, dos seus problemas pessoais, profissionais, que podem estar causando aquele teu adoecimento. Então, muitas vias de adoecimento, elas começam, eu digo que é de fora para dentro. É assim que a visão oriental traz muito da visão do adoecimento. O indivíduo, às vezes, ele chega no consultório falando, eu estou com dor no peito, já que eu dei esse exemplo. Isso é o físico, né? Lá no centro da questão. Mas antes do físico, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um metabólico, alterações metabólicas, eu vou ter um energético, tá? Eu vou ter um mental, então que está processando ali na tua cabeça, eu vou ter um supramental que está envolvendo intuição e você tem até o espiritual. Esse diagrama é um diagrama muito legal para você entender o quanto que, por exemplo, uma espiritualidade, um momento de tristeza, um problema que está acontecendo na tua vida vai impactar na tua energia, no teu metabolismo e no físico.
te levando a um adoecimento. Então, é essa grande diferença, a satisfação e o resultado. A satisfação de conseguir olhar o todo e tratar o todo e o resultado que traz, né? E isso não é só um que ganha, né? São todos que ganham. O Pat Adams já dizia isso, né? Então, assim, se você ficar olhando só para a doença, tá? Você vai ganhar ou perder. Às vezes você perde o paciente. Agora, se você olhar o doente, o cliente, você sempre ganha. Então, se eu olhar o todo, tá? E é isso que, brilhantemente, tem um filme lá para vocês verem, né? Que é muito legal com o Robbie Williams, Sim. que mostra isso, mas essa frase é impactante. Então, vamos olhar mais para a saúde e menos para a doença, sem deixar de olhar para a doença. É sempre importante olhar para a doença que existe, mas sempre lembrar que naquele doente, né, naquela doença, existe um doente, existe uma pessoa por trás daquilo. Então, tem alguém que está carregando ela, parar né? de dar nome só, né? Esse aqui é um infarto, esse aqui é um câncer de pâncreas. Não, Tem uma essa pessoa. é a Maria, essa é o João, e tem toda uma história. Tem sentimentos, emoções, comportamentos e consequências por trás de tudo isso. Não, isso é fantástico. Você acha que as pessoas, elas se acostumaram, então, assim, vou no médico para pegar um remédio e curar essa dor e só? E se o sistema ainda libera, né? Recentemente, por exemplo, dando um exemplo do que aconteceu com o mecanismo de obesidade, tá? Tem um medicamento, aliás, uma classe de medicamentos, são os medicamentos injetáveis para controle de diabetes e também para o controle de obesidade, e aí eu estou falando de semaglutida e agora de tirzepatida, né? Essas drogas, elas estavam no mercado tarjadas, uma tarja vermelha, então você tinha que ter receita para chegar para comprar, mas a Anvisa não estava cobrando isso. Então, as pessoas estavam chegando na farmácia e falando, ei, eu quero não vou falar nome aqui, tá, né? Eu quero uma semaglutida, eu quero um tirzepatida, mas é o nome dos produtos. O que a gente pode, só para entender, são as canetas. As canetas. Tá. As canetas emagrecedoras, né? Então, assim, às vezes tinha uma menina que achava que estava com uma gordurinha a mais, ela ia lá e falava, eu quero um desse, eu quero o azulzinho, eu quero o vermelhinho, né? Então, tá? São os nomes. Pessoal, isso é um absurdo. Por quê? Porque esses produtos são excelentes. Eu, inclusive, uso nos meus pacientes esses produtos, mas com indicação e com médico do lado, porque eles estão cheios de efeitos colaterais também. Então, aí depois houve uma mudança e começou a se cobrar. Mas até cobrar, quantas milhares de pessoas compraram e quantas milhares de pessoas, dessas milhares, quantas tiveram efeitos colaterais também. E outra, né? Mesmo que ela fale, não tive colateral nenhum e eu perdi peso, tá? Não é só para isso que é feito esse produto, né? Então tem que ter alguém controlando com anos de estudo, porque senão eu falo, eu vou me dar na cabeça, eu falo, eu vou lá construir uma casa, vou construir um prédio, vai cair. Vou olhar no YouTube. Vai cair. Aí eu vou olhar no YouTube como funciona, né? Então, tô comprando tijolo, cimento e tô construindo, tá? Alguém tem que chegar nessa obra e falar, ei, quem que é o responsável dessa obra? Não acontece isso? Acontece isso. Sim. Então, tem que acontecer aqui também. E isso continua acessível dessa forma ou já existem regulamentações que estão em andamento? Não, agora já existe a necessidade, né, de realmente você, para comprar o produto, você precisa dar receita na farmácia. Mas a gente sabe, né? Mercado Negro, sabe, Paraguai, as pessoas vão Dá e um vêm jeito, né? trazendo isso e trazendo tantas outras coisas. A questão das redes sociais, eu acho muito bacana, né? Você democratizar muito do conhecimento, porém, esse tipo de conhecimento técnico e que pode trazer prejuízo às pessoas, deveria ser monitorado de uma forma mais forte. Então, assim, existem os nossos conselhos médicos que, infelizmente, eles podem olhar só em cima do que os médicos fazem. Eles não estão olhando o que não médicos estão fazendo, tá? Então, assim, existe um grave problema aí. Como você falou, de repente uma pessoa que é completamente leiga no assunto, mas que começou a usar um produto e que ela fala, eu quero likes, eu quero viralizar um vídeo, então eu pego e agora vou fazer o vídeo das canetinhas emagrecedoras, eu tinha 30 quilos a mais, olha minha foto antes, olha minha foto depois. Enquanto isso, muitas vezes, existem censuras, né, que ocorrem em cima dos profissionais de saúde que estão querendo informar com qualidade. Óbvio que o informar sem qualidade é complicado. Eu faço parte de uma liga internacional chamada True Health Initiative, e essa liga,
Nos Estados Unidos, principalmente, eles começaram com um movimento muito forte para tentar entender a importância do profissional de saúde divulgando boa ciência. Então, assim, eu já nos meus posts de Instagram, por exemplo, eu tento colocar uma associação do que eu falo com artigo científico, que foi, muitas vezes, de preferência fresquinho, que saiu naquela semana, naquele mês, naquele ano, sobre coisas interessantes, tá? E nada que, sabe, crie um grande, um alarme, porque muitas pessoas falam, puxa, eu vou criar um alarme para ganhar mais likes. Lógico que a minha forma de falar tem que ser interessante para poder divulgar todo esse belo trabalho, mas não é só isso, tá? É importante olhar do outro lado e entender que aquela população tem que entender o que é verdade, né? Sou super favorável e óbvio que a gente está passando um momento de grande transição aí. Eu sou muito favorável que o profissional da saúde assuma esse protagonismo de vir às redes sociais e falar sobre o que ele conhece, tá? E falar de uma forma clara para o público e tentar deixar realmente que isso tenha um embasamento e aí você poder... E aí, sabe, se todos falassem, também ficaria mais fácil. Com certeza. Como qualquer área, né? Às vezes aquele que não fala critica o que fala. E o que está falando também está criticando aquele que não está falando, né? Então, assim... geralmente quem não está fazendo está criticando, né? Geralmente isso. A base é essa, né? Entender a realidade de cada um, né? Mas, assim, menos críticas, mais solidariedade para realmente uma informação de qualidade, né? Não, perfeito, perfeito. Depois que eu te conheci, que eu comecei a conversar com você, vivenciar esses pilares, né? Porque, assim, a gente trabalha com audiovisual, a gente fica o dia inteiro sentado num computador, olhando para uma tela, imerso naquele mundo que acaba até sendo um mundo digital, né? Porque você está interagindo de forma digital com aquele software, com aquela edição, quando não está na câmera. Eu acho que o único momento que a gente está se movimentando e chega cansado em casa é quando a gente grava. Que é câmera para lá, sobe, desce. Mas eu comecei a perceber as coisas que você falava sobre... sono, sobre alimentação, sobre o estresse e como isso tudo refletia na concentração, no prazer mesmo de viver a vida. E aí você vê que essas ações, né, essas mínimas para começar, né, depois vai aprofundando, elas vão dando resultado imediato. E nessa ideia que eu trouxe para falar um pouquinho sobre como isso vai sendo introjetado na mente, né? A gente tem que também estar acessível para receber essa ideia de pequenas ações, saindo um pouco desse imediatismo que tem, né? Vamos lá, vamos aplicar isso. Vamos lá, vamos tomar esse remédio. E acabou meus problemas. Me cheira até alguma coisa que eu tô mais deteriorando a minha máquina, né? Quanto mais rápido eu resolvo e mais fácil é para resolver, parece que vai dar um problemão lá na frente, né? E... quando você começou a aplicar 100% a medicina do estilo de vida dentro do seu escritório, dentro da clínica, com seus pacientes, você lembra de algum caso assim que foi transformador, assim, que você viu que esses pilares sendo praticados mudou a vida, mudou a longevidade desse paciente? Consegue puxar, que são tantos, mas consegue lembrar de algo? Não, são muitos casos, né? Então, a gente vê no dia a dia muitos casos, mas por exemplo, você me falou, veio recentemente 2 amigos, né? Que um, na verdade, é marido de uma médica que trabalha comigo e o outro é o amigo de trabalho dele, amigo de dia a dia, amigo de infância, né? Que ele indicou logo a seguir, tá? 2 homens numa meia-idade, né? 40 e poucos anos, quase 50 anos de idade, mais cansados, com sobrepeso, mais sedentários, cheios de estresse, cheio de conta para pagar. É o cidadão do mundo, é o cidadão médio do mundo e que não estão olhando muito para si, estão olhando muito para o contexto geral, né? E esses 2 indivíduos, por acaso, também se olha laboratório, às vezes se aproximam muito, né? Então é aquele cara que está com pré-diabetes em evolução, que tem de repente uma alteração em gordura sanguínea, num ácido úrico, o fígado está mais sobrecarregado de gordura, e aí as enzimas hepáticas estão um pouquinho acima, um deles eu lembro bem, estava um pouco acima. Então quer dizer, às vezes não tem tantos sintomas e tantos sinais de um laboratório tão bagunçado, mas é uma coisa ali, outra aqui, está cansado, está com sexualidade em baixa, tá com
às vezes a parte hormonal mostrando que tem uma queda, enfim. Se eu não olhar o todo, eu acabo cometendo um problema ali. Porque eu falo, olha, eu só consigo olhar isso. E aí eu pego e falo, mas eu estou te indicando também para esse profissional, para aquele outro, o que não é errado indicar quando eu vejo que tem um problema mais importante. Só que se eu tiver uma base grande na história, é por isso que a medicina do estilo de vida é legal, porque eu vou olhar a base, qualquer profissional de saúde pode atuar com essa base, eu já vou começar a entender aspecto alimentar desse indivíduo, de atividade física desse indivíduo, como ele lida com estresse, como ele lida com sono, como ele está lidando com as toxicidades do ambiente, tabaco, álcool, toxicidade mesmo, poluentes ambientais, como é a vida em comunidade dele. Acabei de falar os 6 pilares de medicina do estilo de vida. Mas não é só isso, né? Porque na minha formação toda, eu uso a medicina do estilo de vida como base, mas eu falei para vocês que eu conheci a escola, né, de saúde integrativa, medicina integrativa, saúde funcional, medicina funcional, isso mais americanos, né? Então, hoje, medicina integrativa nos Estados Unidos é uma especialidade, não é aqui no Brasil. Medicina funcional não é especialidade nem aqui nem lá, mas existe uma atuação dentro de grandes centros, né? Como, por exemplo, um grande hospital chamado Cleveland Clinic tem um centro de medicina funcional. Que isso? É olhar o indivíduo como um todo e entender que uma parte mexe com a outra. Medicina mente-corpo também, né? Eu aprendi medicina mente-corpo com o grupo de Harvard. Esse grupo, na verdade, é um grupo pequeno dentro de uma universidade gigante, mas ele está lá, atuante, chama Benson Henry Institute. Os caras acreditam que mexendo com essa parte eu posso ajudar o todo, e isso é real. Esses indivíduos, por exemplo, a minha resposta ficou grande aqui para você, mas eles, num intervalo de 2, 3 meses, entenderam que os atos que eles estavam tendo, então a forma do dia a dia, essa tocação do dia a dia deles, né? Puxa, eu acordo, vou, trabalho, estresso, fico ansioso, como em seguida para tentar me alegrar, às vezes bebo alguma coisa, estava levando a problemas, trazendo consequências ruins. Começaram a mudar a forma de alimentar, a forma de exercitar, a forma de cuidar do estresse, a forma de dormir. E junto com isso, a gente melhorou toda a outra parte. Os índices sanguíneos de sangue, de açúcar, de gordura no sangue, de fígado sobrecarregado, ajustamos a parte hormonal para quem precisava ser ajustado. Resultado de tudo isso, perda de gordura, ganho de massa muscular, ganho de vitalidade. Quando você bota essas coisas todas numa conta, na verdade você está dizendo o quê? Ele está vivendo com mais qualidade e possivelmente ele vai viver mais, tá? Porque isso é que é a nossa meta, né? A gente luta para que a pessoa tenha uma longevidade boa. Só que essa longevidade é bem maleável, esse conceito. Porque o que acontece? Que adianta você viver muito e viver mal? Agora, o que a gente busca aqui é uma longevidade com saúde. E é o que eu chamo de health span. Então, vamos diferenciar aqui para você. O que eu busco muito nos meus pacientes? Lógico, se ele puder viver melhor e viver mais, então viver mais é o que a gente chama de lifespan. É o tempo de vida que você vive. Mas o que eu mais busco, na verdade, é o health span. É um tempo de vida com qualidade. E isso a gente sabe que o homem atual, ele vive 60, 70 anos, às vezes com qualidade, ou mais ou menos ali, e o resto ele vai ter qualidade ruim. Vai estar aprisionado no corpo, né? Mesmo que ele viva 85, 90 anos, mas assim, que tal a gente tentar ampliar isso? E hoje, você falou que pacientes, você lembra? Eu lembrei desses dois, mas assim, inúmeros pacientes passam pela cabeça de pacientes que hoje estão com 80, 85 anos de idade, 90 anos, e que se sentem muito mais jovens e que se comportam assim. Eu tenho vários pacientes de mais de 80 anos de idade que fazem esportes todos os dias, né? Também me passa pela cabeça, me passa uma senhora de mais de 80 anos de idade que ela faz mais atividade do que muita menina faz. Provavelmente mais do que eu. Faz esporte todos os dias, né? E às vezes ela faz 2 esportes no dia. Mas de uma forma gostosa, né? Não é uma forma exagerada para ela. E é uma forma controlada. Tem um bom profissional de saúde do lado que controla tudo isso. Perfeito. E outra, não precisa nem pedir desculpa, né, Jordan? Pedir desculpa que tá dando essas respostas longas, tá dando uma aula aqui pra gente. Eu tenho certeza, está anotando, né? Tá com o papel e a caneta aí, porque... Não, e outra.
já vai vir mais provocação aqui, né? Vocês gostam de provocação, então vai entrar. Só que antes de eu perguntar algumas coisas específicas sobre algumas ações que a gente pode fazer hoje para mudar a nossa vida hoje, porque é isso, né? Já que você está colocando seu tempo aqui, assistindo esse grande episódio, você já vai sair daqui com um pequeno manual de como começar, Como né? lidar. Como lidar. Só que antes eu queria aproveitar e saber de você, queria que você contasse, na verdade, um pouquinho mais, que além de médico, né? Além de ter a sua clínica, como você comentou, você também tem outras vertentes, tem uma ramificação muito boa na educação, né? E conta um pouquinho pra gente aí, uma carta aberta aí do autor aí, todos esses caminhos que você tá mergulhando aí para educar a sociedade, para transformar a vida das pessoas. Bom, eu sempre gostei de subir no palco e dar aula, né? Ou então ficar na frente da câmera e poder dar aula. Então, desde que eu acabei cardiologia e comecei a fazer uma graduação, pós-graduação em uma coisa ou outra e fui convidado, eu aceitava, ia lá, dava uma aula, tinha um feedback bacana. Então, eu falei, puxa, já que eu tive um feedback bacana, vamos mergulhar nisso e vamos contribuir, né? Então, para colegas de profissão, né? Então, para médicos, para nutricionistas, aí eu acabei indo para fora, fazendo pós-graduação e graduação e cursos de extensão, não graduação fora. E aí, com essa pós-graduação e cursos de extensão fora, abriu um leque de oportunidade maior para comunicar para os profissionais de saúde e com a rede social também de comunicar com a população geral. Então, quando eu vim para o Brasil com a ideia de vamos criar uma associação de medicina do estilo de vida, teve congressos, teve eventos muito grandes, né? Chegamos a ter 1.000 profissionais de saúde no mesmo evento. Ali veio a ideia de escrever um livro, né? Então, o Manual do Estilo de Vida também foi uma forma de comunicar com a população, talvez a primeira grande forma, além de um pouquinho de rede social, mas ali, Manual do Estilo de Vida, 30 doses saudáveis sem efeitos colaterais, ele vem, junto com o jornalista, para levar para a população essas ideias todas, dos pilares e das mudanças que são possíveis, e também assinados em contracapa com grandes nomes dessa visão no mundo, né? Então, caras que começaram a medicina do estilo de vida nos Estados Unidos, por exemplo, presidentes de associação, estavam lá, assinaram junto nosso livro. Então, tá lá e hoje a gente está na segunda edição do livro já, ele não mudou nada, mas, graças a Deus, ele tem ali a forma de educar. Não é um best-seller, tá? Mas ele está ali no meu consultório para entregar para o paciente, ele está no meu dia a dia para levar num local ou outro e entregar para as pessoas. Você já tem esse livro, tá? E a ideia é que isso seja uma forma de ampliar conhecimento, né? E aí veio também, né, a ideia de criar uma empresa. Então, já que eu estava na rede social falando, então, Dr. Fábio César dos Santos, Dr. Fábio dos Santos, mas como um avatar, o Dr. Estilo de Vida, o Dr. Estilo de Vida pode comunicar de uma forma diferente com esse público de saúde e com a população geral. Surgiu a ideia de fazer uma empresa chamada Saúde do Saber. Então, levar, na verdade, o conhecimento e inteligência na área de saúde para a população técnica ou a população geral. Óbvio que com linguagens diferentes aí, atingindo diferentes públicos, né? E aí, a criação de um primeiro curso. Eu até então não tenho o curso digital, né? Então está surgindo agora um primeiro curso chamado Coach da Própria Vida. O Coach da Própria Vida, ele vem com 13 módulos, né? 13 capítulos recheados de boa informação de tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal. Falando de essa visão médica de prevenção, falando de alimentação, nutrição, suplementação, falando de sono, falando de estresse, falando do mundo tóxico, falando de inflamação, falando de oxidação, porque a gente enferruja também, falando de longevidade, falando de hormônios, enfim. 13 capítulos recheados de boa informação, conteúdo de qualidade, como se fosse um manual do proprietário. E aí essas pessoas elas vão poder pegar esse manual, olhar o manual e falar, tá bom, agora eu estou entendendo. Talvez o meu estresse esteja atrapalhando o meu sono, esse meu sono atrapalhado está levando à fadiga, essa fadiga alterada está me dando sintomas digestivos, esse digestivo alterado está fazendo com que eu não absorva nutrientes de uma forma adequada, eu estou adoecendo por isso, né? Esse pensamento, na verdade, ele é um pensamento complexo, que sempre você vai ter que ter um profissional de saúde do seu lado. Mas ele ouvindo isso, ele repetindo essa informação, ele vai ter mais autoridade, ele vai ter mais autonomia
para chegar no supermercado e entender que tipo de produto ele vai comprar, para ele chegar num empório, por exemplo, entender a importância de um orgânico, de um não orgânico, ele entender a importância de um suplemento no organismo dele, tá? Essa semana mesmo eu coloquei nas minhas redes sociais a importância de suplementar, não só com palavras minhas, mas com palavras de artigos científicos bem diferenciados, dizendo suplemento para a imunidade no frio faz grande diferença, tá? Então, vitamina C, vitamina D, zinco, selênio, vitamina E, enfim, e tantas outras coisas. Mas isso pode otimizar o seu organismo. Então, essa realidade, né, existe. Antes, lá atrás, a gente tinha aquela ideia, né? Puxa, os médicos não gostam de vitaminas e de minerais, o que eu acho um absurdo se algum médico ainda pensa dessa forma. Por quê? Porque nós somos formados de vitaminas, de minerais, de tantos outros elementos que equilibram as nossas ações para que a gente possa respirar, que a gente possa se movimentar, que a gente possa fazer todas as nossas atividades. E óbvio, se você está adequadamente, sabe, nutrido com alimentos de verdade e muitas vezes também com uma suplementação adequada, você pode performar de uma forma melhor, tá? Quando eu falo performar, não é só atlético, né? Não é só sexual. Não, teu coração vai performar melhor, teu cérebro vai performar melhor, teu pâncreas, teu fígado. Então, tudo isso é importante pra gente. Então, eu acho que é mais ou menos esse conceito, né? Do que essa plataforma que foi criada, Saúde do Saber, ela vem então com o coach da própria vida para dar para você essa visão e também com cursos que vêm aí mais para os profissionais de saúde para ensinar um pouco métodos de tudo que eu passei, né? Então, tem um curso a caminho que é o Integra 360 que ele traz para o profissional de saúde, aí não é para público geral, muito de como lidar no consultório com isso. Como que eu faço para entender, por exemplo, uma via hepática de detoxificação, como eu vou ajudar o meu paciente a processar melhor todas as toxinas que entram no seu corpo para que você não adoeça, tá? Então, o fígado é o grande órgão disso, né? E ainda existe um estigma muito grande quando a gente fala em toxicidade. Quando você fala em toxicidade, até mesmo profissionais de saúde por vezes falam, mas está intoxicado do quê? Está intoxicado da vida que a gente vive num mundo tóxico. A gente tem poluentes dos mais diversos, então isso entrando no teu corpo, o teu corpo tem que estar bem habilitado para destoxificar isso. E se ele fizer uma bela destoxificação, você joga no time da saúde. Se você não destoxificar, essa carga tóxica vai aumentando até o momento que transborda e você vai adoecer. Então, isso é fundamental a gente entender processos bioquímicos. Eu lembro, né, que durante a faculdade eu era um dos melhores alunos da bioquímica, né? Então, tinha um professor que ele ensinava um mapa que a gente chama de mapa metabólico, que nós alunos chamávamos ele de mapa diabólico, né? Porque é um mapa, quando você abre aqui, você pegar essa mesa inteira, ele dá mais ou menos o tamanho dessa mesa, e são reações químicas que acontecem aqui. Nessas reações químicas, por exemplo, aminoácidos são absolutamente importantes, tá? Para transformação, né? Então, as enzimas que existem no seu corpo, né? Então, a importância das proteínas aí nesse formato de enzimas, e as vitaminas e minerais, estão em todos esses processos, transformando uma substância A em B, que se transforma numa C, às vezes volta para A, e esse sistema que é maravilhoso, né? Nosso organismo é maravilhoso desde que ele esteja bem cuidado, né? Desde que ele esteja bem otimizado. É uma planta de uma fábrica. Vamos pegar aqui uma Volkswagen, vão abrir aqui a planta dela e vão olhar as pessoas trabalhando e na linha de produção como que estava o material no início e como ele chega no final. Não tem que ser tudo bonitinho? Não tem que ser tudo planejado para porta sair porta, para pneu sair pneu, para o carro poder virar o carro que ele tem que ser para você ter segurança? A mesma coisa dentro do nosso corpo. Agora, na tua linha de produção, o que você coloca na boca? Na tua linha de produção, o que você coloca na pele? Na tua linha de produção, qual que é o pensamento que você tem na tua cabeça aí? Como isso está sendo processado dentro do seu corpo? Está sendo bem eliminado ou está ficando resíduo? Isso é saúde, isso é doença. Aí, ó. Pegou essa pedrada aí? Sensacional. Não, eu acho que esse exemplo que você deu da linha de produção é isso, né? Nosso corpo é uma grande cadeia de produção ali, uma esteira.
cada um na sua função. Se faltar um colaborador ali no meio, alguma coisa vai apitar, né? E tudo é importante. Você falou do livro. Hoje o livro está disponível para as pessoas comprarem. É possível encontrar? Podemos deixar o link aqui na descrição? Sim, pode. Você pode comprar tanto na editora, né, na N-Versus, como em outros sítios, né? Então você encontra no digital, a Amazon, por exemplo, você encontra. Manual tá? do Estilo de Vida. Manual do Estilo de Vida, 30 doses saudáveis, sem efeitos colaterais. Pronto. Ele falou que não era best-seller, agora vai ter que ser. Vai ser, Se vai contar virar. com seu apoio aí, vamos fazer disso um best-seller. Porque realmente é um manual do proprietário. Eu acho que a própria medicina do estilo de vida, mais do que até o coach da própria vida, ela é o manual do proprietário, né? Que às vezes é muito negligenciado. Talvez a gente vai só se afastando daquela dureza de aceitar que a gente precisa mudar, né? Porque mudança machuca, né? E até virar um hábito. Acho que a partir do momento que vira gostoso, né? Que a atividade, ela é saudável. A socialização, o que eu uso, isso virou prazeroso. Aí a máquina começa a rodar sozinha, né? É muito mais fácil você tomar uma cápsula mágica que resolve todos os teus problemas do que você mudar um hábito no teu estilo de vida, tá? Então, isso a gente vê quase todos os dias no consultório. Óbvio que o meu consultório é uma amostra viciada de pessoas que já chegam querendo mudar, porque já sabem que eu tenho essa visão e que eu proponho caminhos de mudança, tá? Então eu tenho muitos pacientes que às vezes chegam para mim que eles estão saudáveis, mas eles falam, eu quero entender como é que eu faço para poder ter uma qualidade de vida bacana e para envelhecer bem. Então eu tenho muita gente que chega e assim, de uma forma assombrosa, a mudança que está acontecendo. No passado, você fala assim para mim, quem são os pacientes que mais batem na tua porta no consultório? O grande público meu são mulheres de 40 a 60 anos de idade, tá? Mas cada vez mais os homens estão entrando no meu consultório e quando eu pego 40 a menos, eu tenho mais homem do que mulher. Então hoje eu tenho muitos homens de 20 e poucos, 30 e poucos anos de idade que eles têm poucos sintomas, mas eles estão preocupados com o que aconteceu na família deles e o que eles podem fazer para neutralizar isso. E aí vem um conceito muito legal, que é um conceito que a gente aplica, que é o conceito dos 4 Ps, né? Você me perguntou sobre método. Se eu tenho um método no meu consultório, é o método 4 Ps, né? Ou dos 4P. Por quê? Porque eu uso muito prevenção, que é o primeiro P, predição, o que eu posso usar de diagnóstico que possa levar uma lente de aumento, sabe, um binóculo para olhar lá na frente o que pode acontecer com você. Não é bola de cristal, tá? Não é cartomante, não é quiromancia, nada disso. É, na verdade, ciência aplicada para entender o teu metabolismo hoje, tentando entender o que pode ser amanhã. E aí envolve testes genéticos, testes que avaliam o que o ambiente está fazendo em cima do seu corpo, né? Então, epigenéticos aí na história, avaliar, às vezes, a microbiota intestinal, os bichinhos que moram dentro de você e N coisas. Mas exames de imagem que também existem, né? A forma tem exames do dia a dia, exames simples, mas olhados de uma forma, às vezes, um pouquinho diferente, traduzem um risco maior ou menor. Um exemplo muito claro disso é um exame muito usado para diabetes, que é a hemoglobina glicada, né? Se eu tiver hemoglobina glicada, não só vai me mostrar que é um pré-diabetes ou diabetes em evolução, mas que é um envelhecimento complicado. Então isso é o segundo P, que é predição. O terceiro P é personalização. Você pode ter um irmão gêmeo, mas a minha conduta ser completamente diferente, porque vocês são seres diferentes e vocês têm hábitos diferentes, isso é muito importante. Você pode modificar o seu destino pelo seu hábito. Então, existem casos emblemáticos da medicina, tá? De irmãs gêmeas que chegaram com 60 anos de idade completamente diferente. Porque uma foi mais exposta ao sol do que a outra, uma fumou e a outra não fumou, uma comeu decente e a outra comia só lixo, tá? Então, é bem diferente isso. E participação. Esse último P, esse último 4, né? O quarto P, na verdade, ele mostra que você pode participar ativamente. Então, eu gosto, no meu consultório, de fazer muito como eu estou fazendo aqui no podcast, de mostrar para as pessoas, abrir um pouco desse mapa metabólico e falar, ó, o seu problema é mais ou menos aqui. Óbvio que ele não vai
Você não vai sair, assim como no próprio livro você não vai ter essa ideia, no coach da própria vida, no curso, você não vai ter essa ideia de, não, é tal substância química. Não, não é isso. Mas você vai entender que, de repente, o teu processamento digestivo não está legal e está podendo te levar a outros problemas. Ou então você vai entender que um estresse mal administrado está te levando para um gatilho de ansiedade que pode te levar para depressão e que pode te levar para demência, tá? Como a gente sempre fala, né? O ansioso de hoje é o depressivo de amanhã e é o demente do futuro. Isso nada mais é do que a forma como você vai vestir o estresse. Porque se eu vestir o estresse de uma forma adequada, estresse você tem, Gui, eu tenho, o Jordan tem, todo mundo tem estresse, tá? Agora, hoje eu pergunto muito para os pacientes, como que é estresse para você? O paciente muitas vezes vira para mim e fala, defina estresse, né? Então, é a carga, né, que você percebe, que às vezes você recebe mesmo, ou às vezes você não recebe, mas você imagina. Isso é o estresse. Como você lida com isso? Se eu lidar bem, eu posso ter um estresse positivo. Se eu lidar mal, eu vou ter um estresse negativo. E é desse lado de cá que eu vou gatilhar para a doença. Desse lado de cá, não. Se eu tiver um estresse e eu administrar bem esse estresse, eu vou ter sucesso profissional. Porque se eu não tiver, às vezes, uma carga forçando esse indivíduo, às vezes o desempenho dele é baixo, né? Fica um negócio monótono. Então, ele cai numa linha, às vezes, até de estresse negativo. Ele precisa ser provocado. Né? Acho que dos 4 P's, acho que me corrija se estiver errado, mas acho que a participação é um grande P aí, né? Todos têm seu valor, mas acho que o indivíduo ele precisa estar muito envolvido para sair dessa zona de conforto dessa, né? Sem, obviamente, criticar a medicina, mas a medicina do frasco ali e vamos esperar que vai dar tudo certo. Se ele não for proativo, o resultado nunca será o mesmo. Então, a visão médica reativa, aonde eu espero adoecer para tomar uma atitude, né? Onde eu espero ter um sintoma para tomar uma atitude, aonde eu não sou o protagonista do meu caminho, ela tem um sucesso bastante limitado. É por isso que os Estados Unidos eles gastaram e gastam muito no sistema de saúde deles, e entre as grandes nações desenvolvidas, eles estão extremamente mal colocados em qualidade de saúde dos indivíduos. Por quê? Porque eles gastam rios em diagnósticos, em tratamentos clássicos, mas eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu trabalhei como médico lá perto de 1 ano e meio fazendo um Research Fellowship, né? Na verdade é uma pós-graduação, vamos dizer assim, tá? Mas eu estava lá como um dos residentes entre os americanos, cuidava dos pacientes, via como era e via também todo o medo que era criado nos médicos no relacionamento médico-paciente. A empatia praticamente não existia, tá? Empatia e simpatia, que são 2 itens absolutamente importantes nessa história, empatia e simpatia estavam de fora. Por quê? Porque o contato com o paciente gerava um medo até de processo, né? Então era, olha, você tem tal coisa, a minha diretriz diz que é para eu fazer isso, isso e isso. Então, a senhora toma isso, 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 daqui 2 meses eu lhe vejo, tchau, obrigado. Poxa, mas na minha vida o meu marido me largou, então perdi meu emprego. Pouco importava. Então muita gente acha, puxa, Estados Unidos é diferente. Não. Aliás, como sistema de saúde, não é um sistema de saúde legal. Até por isso que essas áreas todas, medicina do estilo de vida, medicina integrativa, medicina funcional, medicina mente-corpo, vem crescendo muito lá. As pessoas vêm, os profissionais de saúde que têm esse desejo de entender como trazer uma solução. Mas também é complicado, porque ele tem que fazer com que o sistema o deixe trabalhar dessa forma, né? E muitas vezes o próprio sistema americano também impede que esse indivíduo pratique tudo isso nessa forma. Também não tem tempo, tá? Você acha que Estados Unidos é um país rico, que o cara vai ficar 1 hora com... Não, ele também tem um tempo limitado e se eu não der tempo para você falar bom dia direito e até logo, tá? Como que eu vou conseguir te examinar no meio da história? Então eu separei aqui um bate-bola para fazer com você, um papo de valor aqui, de algumas situações comuns na sociedade aí, meio que acho que vai se embasar nos 6 pilares que você comentou, né, que fundamenta o estilo de vida,
E a gente vai tentar sanar essas dúvidas aí junto. Vamos tentar? Bora lá. Vamos lá. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem com a alimentação hoje? É achar que a alimentação deve ser fácil, que a alimentação deve ser rápida. Então é entender uma leitura de que a praticidade é o que vai trazer sucesso para a vida delas, né? Então tá todo mundo sem tempo e todo mundo vai nessa praticidade na busca de alimentos processados e ultraprocessados. Nós estamos falando aqui de fast food como uma solução, de um delivery que às vezes não está chegando para você em boa qualidade. Então, comida ultraprocessada hoje é o grande assassino da saúde. Então, não temos dúvida disso, tá? Tem um colega nosso que é nutricionista chamado Carlos Monteiro, que faz parte de uma liga mundial que eu faço parte também, chamada True Health Initiative. Ele foi considerado recentemente, né, por alguns organismos internacionais, inclusive pelo Washington Post, como um dos nomes mais influentes em saúde no mundo. Por quê? Porque ele fez um brilhante artigo associando alimentos ultraprocessados com o adoecimento, as doenças crônicas não transmissíveis. Então, alimento ultraprocessado, se eu tiver que responder em uma única palavra, né? E para você que está em casa aí, é fast food, né? É comer muita porcaria, é comer muito açúcar, é comer muita farinha, é comer, sabe, coisa que está muito colorida, cheia de corante, cheia de aditivo. Isso, na verdade, é uma solução para você caminhar mais rápido para sua morte. Perfeito. É aquela comida que parece de mentira, né? Acaba sendo de mentira, né? A fala que eu mais pratico no dia a dia com as pessoas é: quer viver mais, quer viver melhor? Comida de verdade, em menor quantidade, com muitos vegetais. E aí a gente podia ficar falando horas sobre isso. Sim. O porquê comida de verdade, o porquê em menor quantidade e o porquê com muitos vegetais. Mas esse é o caminho. E acho que isso responde até a outra que eu anotei aqui, né? Se você tivesse que dar uma dica para começar hoje e começar bem, acho que esse slogan aí, né? Ele já diz muito bem, né? Comida de verdade, menor quantidade com muitos vegetais. Quando me perguntam, né, se eu tivesse que dar uma dica para a pessoa começar a mudar, eu gosto muito de chamar atenção para a autoconsciência. Porque antes da mudança vem um diagnóstico que você mesmo tem que fazer. Então você tem que parar e falar: bom, deixa eu entender quem eu sou nesse processo. E entender o que está acontecendo na tua vida. Então esse tipo de ação que vai levar você a pensar, como eu disse agora há pouco aqui, que tipo de pensamento está passando na minha cabeça, que tipo de sentimento que isso leva, que tipo de comportamento vem depois desse sentimento e qual a consequência de tudo isso, tá? Então, no dia a dia, no seu dia a dia, estou num trabalho, não estou satisfeito com esse trabalho, tá? Que tipo de pensamento está passando aqui? Putz, que saco que tá tudo isso. Ter que fazer isso de novo. Mais um dia levando tudo isso. Eu estou sobrevivendo. Esse é o teu pensamento. Teu sentimento é de frustração, é de angústia, é de raiva, é de ansiedade. Tudo isso está passando de sentimento dentro de você. Qual que é o teu comportamento? Às vezes é executar de uma forma inadequada o teu trabalho, de qualquer jeito. Às vezes vem num comportamento impulsivo ou compulsivo para trazer um pouco de alegria, já que você está triste. Então você vai fumar, você vai beber, você vai comer em excesso, você vai comer um monte de bobagem, você vai se drogar, você vai fazer coisas que não são legais para você, mas que ali naquele momento vai dar uma satisfação. Qual que é a consequência de tudo isso? Você vai se tornar um dependente, você vai ficar gordo, gorda, tá? Você vai ficar mais cansado, se estiver trabalhando de uma forma inadequada, você pode ser mandado embora, né? Então tudo isso tem que parar, pensar e falar: bom, o que eu posso mudar nessa história? O seu diagnóstico, né? O seu autodiagnóstico. Traça isso e aí você fala: puxa, preciso mudar. Aí, para mudar, muito legal todos os pilares de estilo de vida, tá? O que eu estou fazendo de errado na comida? O que eu estou fazendo de errado na minha atividade física? Eu estou cuidando do meu estresse, fazendo alguma coisa para neutralizar esse estresse grande que eu estou vivendo? Eu estou dormindo bem, em quantidade e qualidade, tá?
Como é que está a minha relação com o ambiente tóxico? Eu acabei de falar de álcool, de tabaco, de drogas, né? E como que está a minha vida em comunidade? Ser humano não foi feito para viver sozinho. Se você não tiver suporte social, também você adoece mais rápido, você morre mais cedo, tá? Então, tudo isso é importante. Teoricamente, a vida é uma só, né? Então, assim, esses minutos que a gente está aqui já passaram, não voltam mais. Então, o que você pode fazer nos próximos minutos? O futuro, bom, já chegou agora. Então, o que eu vou fazer nesse próximo instante? Tenho que me preparar para amanhã começar diferente. Então, assim, é o primeiro passo. A gente quer fórmulas secretas e milagrosas e às vezes a gente precisa mudar uma base, né? A base da pirâmide que eu vou me colocar ali para entender quais ações que eu preciso seguir através dos pilares. E aí a gente estava falando de alimentação. Eu tenho curiosidade, o que você come durante a semana que você recomendaria para as pessoas? É claro que já ficou claro para mim aqui que cada indivíduo, né, como já o próprio nome diz, é um indivíduo, tem suas particularidades, mas acho que algumas coisas são tão boas que elas não são, né, elas são liberadas, né, que elas só vão fazer bem. O que você põe na sua semana no prato que eu devo começar a pensar, colocar também? A minha maior preocupação é colocar mais vegetais, sempre. Porque assim, se eu tiver a preocupação de colocar mais vegetais num país como o Brasil, fica fácil. A comida do brasileiro é muito boa, tá? É o arroz, feijão, a proteína animal, e aí tem a salada, a verdura, legumes que muita gente acaba negligenciando. Falar como fora de casa não tenho segurança, ou então como pouco disso, tá? Mas normalmente o que a gente vê no dia a dia, principalmente no almoço, o almoço normalmente é a melhor refeição de todos, onde grande parte das pessoas acerta é o almoço, porque come a comida do brasileiro. E se comer arroz, feijão, salada, verdura, legumes e uma proteína animal, tá ótimo, tá? A versão da medicina do estilo de vida briga muito por colocar mais vegetais e falar, vamos ser baseados em plantas, em vegetais. Ser baseado em vegetais não é excluir os animais. Talvez a dieta mais poderosa que tenha no mundo seja a dieta ovo-vegetariana. Então eu vou colocar vegetais e vou ter mais o ovo como base ali. Mas a dieta do Mediterrâneo é a dieta que melhor tem resultados no mundo. Então, repetindo, dieta do Mediterrâneo são os melhores resultados metabólicos. O que tem na dieta do Mediterrâneo, tá? Então, hoje eu sigo muito essa visão. Então, eu coloco muitos vegetais, coloco gorduras saudáveis, então são as oleaginosas aí, então castanhas, abacate, coco. Olha só, quantas pessoas se preocupam com isso? Os ovos, tá? O ovo, se me perguntasse um alimento, talvez eu dissesse ovo. Ovo é um alimento dourado aí, né? Não só pela cor dele, mas ele é de ouro mesmo, tá? O que ele tem de propriedades boas. E ele foi tão mal falado porque tinham interesses comerciais em falar mal da gordura. Falou-se mal da gordura durante muito tempo para vender açúcar, para vender carboidratos simples, para encher as gôndolas do supermercado de substâncias que, infelizmente, nos engordaram e nos adoeceram mais. Até que um colega meu, também cardiologista de base, também praticante de visão de medicina do estilo de vida, nome diferente, chamado Dariush Mozaffarian, esse cara, ele num grande artigo científico, ele falou, as gorduras não são culpadas. Você pode comer até 3 ovos por dia e nada vai mudar o seu colesterol. Esses 3 ovos nada vão abalar a tua saúde negativamente. Então veja, comida de verdade é a essência, tá? Se você me perguntar qual que é o segredo, comida de verdade. Mas o que você fica mais preocupado em colocar no seu prato? Vegetais, tá? Qual um produto que você não descarta no seu dia? Ovo. Então, acho que essas informações podem engrandecer bastante quem está vendo aqui. E não esquece de água, né? Água, nós devemos beber água. As outras coisas que você bebe por prazer, por vontade, mas assim, o que vai matar a tua sede, o que você precisa como líquido, chama-se água. Isso está bem acessível, né? Então, já temos aqui primeiro passo para a gente ter uma alimentação, que a máquina precisa de energia para funcionar, né? Que a gente tem que escolher bem o que a gente coloca na boca, né? Aproveitando o lance da alimentação, eu acho que ela por si só não vai resolver
todas as pontas, né? E eu lembro que você me falou uma vez da importância de... Eu vou até voltar um pouquinho mais, né? Eu comentei uma vez pra você, a gente jantando, eu falei assim, eu tenho dificuldade pra dormir. Gosto de ficar acordado de noite, de madrugada. Fico alerta, fico atento. Aí você falou, calma, vamos entender. Às vezes você tá... seu corpo funciona melhor, tem uma balança aí. E eu pergunto, aproveitando essa deixa, porque eu durmo mal. Confesso pra você, doutor. Durmo mal. Mas dormir mal vai fazer eu envelhecer mais rápido? Não tenha dó de mim aqui agora. Sim, é um dos pilares mais importantes. Então, dormir mal, veja bem, é muito mais qualidade do que quantidade, tá? Tem pessoas que dormem um número pequeno de horas e dizem ter um sono reparador e a gente tem que respeitar essa informação. Mas a média de horas que as pessoas dormem, que normalmente, cientificamente, a gente diz que são horas ideais, 7 a 9 horas para o adulto. Mas tem pessoas que dormem 6 horas e têm um sono reparador e elas dormem muito melhor do que, às vezes, pessoas que dormem 8 horas e acabam com um sono não reparador. Então, o que é ter um sono de qualidade? É dormir rápido. É ter um menor número perceptível de acordar durante a noite. E que esse acordar, ele volte a dormir mais rápido. Que ele acorde com um sono reparado, tenha a percepção de um sono reparado. De preferência que durma de 7 a 9 horas e que não tenha patologias associadas a esse sono. Com a maior delas aqui é a apneia do sono. Tá? Ronco, apneia do sono. Então, veja que em termos de o que é um dormir bem, eu coloquei 5 pontos. E hoje, vários estudos de grandes instituições mundiais mostram que se eu tiver uma pessoa que tem todos esses 5 pontos bons, elas vão viver mais. Vão viver melhor, mas elas vão viver mais também. Então, elas têm menos interrupção de anos na vida de qualidade. Então, elas vão ter um melhor health span, vivem os anos que elas vivem com mais qualidade e vão ter um maior lifespan. Então, isso já tinha sido mostrado em animais de experimentação, tá? Então, os famosos animais de laboratório, que são tão questionáveis no uso, mas já tinha sido mostrado isso, por exemplo, em ratinhos, tá? E hoje, no homem, sabe-se isso também. Então, sono é um pilar fundamental. Muita gente se queixa de dormir mal, né? É uma coisa muito comum a gente ouvir, né? Existem, obviamente, não é uma poção mágica, mas tem algumas ações imediatas que a gente pode fazer para tentar buscar uma qualidade de sono hoje à noite, eu tentar fazer já para a gente ver se a gente consegue dormir um pouquinho melhor? 70% da população brasileira, segundo o dado da Fiocruz, tem problemas de sono. 70%. Então, a cada 10, 7 pessoas. Então, você pode estar numa turma de 10 pessoas, apontar o dedo para um e falar, eu acho que você não dorme bem. Vão achar que você está adivinhando coisas, mas possivelmente você vai acertar, tá? Então, é um tiro quase certo. Mudança de hábito para sono, que a gente chama de higiene do sono, é fundamental. É o primeiro grande passo. E a higiene do sono começa da forma como você acorda, né? Então, para eu dormir bem, eu tenho que estar bem durante o meu dia. Então, olha como o ciclo ele vai se repetindo. Se eu acordar e já me expor à luz do sol, acordar num bom horário, de preferência acordar cedo. As pessoas que acordam mais tarde, elas perdem essa oportunidade de pegar uma irradiação solar que traga para ela um balanço entre 2 hormônios. Que um é o cortisol, que quando você se expõe à luz, ele vai subir, e o outro é a melatonina, que quando você se expõe à luz, ele cai. E o contrário à noite, quando começa a escurecer e você também se expôs a essa ausência agora de luz, a diminuição da intensidade de luz, o cortisol que estava alto começa a cair e a melatonina começa a subir. Isso é fisiológico em todos nós. E a alteração desse eixo é que vai trazer muitas vezes distúrbio de sono. E aí você vai, corre e usa melatonina. Mas não adianta muito você usar melatonina se você não está mudando o teu hábito para ajudar essa questão do cortisol. Começa como você acordou, começa se você fez uma atividade física ou não, se você fez, melhora tudo isso. Começa com o que você está comendo ou o que você está tomando.
Então, você se entupiu de café o dia inteiro, você está prejudicando muito essa questão do cortisol e da melatonina, você vai deixar o teu cortisol mais alto. Você se entupiu de açúcar o dia inteiro, você vai prejudicar ainda mais, o teu cortisol vai estar mais alto. Então, tudo isso vai sendo somado até que chega a hora de você deitar. Até um pouquinho antes de você deitar, já escureceu lá fora. Agora, está meio que começando a escurecer lá fora. E a gente está aqui com o holofote na nossa cara. A luz que escureceu lá fora faria subir a minha melatonina. Esse holofote cala a boca da minha melatonina e faz com que o cortisol permaneça alto. Se eu chego em casa e vou relaxar e ainda estou trabalhando com uma tela, com uma luz azul na minha cara, é ruim. Mas eu preciso mexer naquele computador ou no meu celular. Eu vou deixar numa tela âmbar. E eu vou tentar mexer em conteúdos que esses conteúdos não sejam extremamente fortes. Então, sabe, vou ver um seriado de tiroteio, de sequestro, estão cortando a cabeça de alguém. E aí, isso vai me excitar. De novo, tá? Eu estou tomando um álcool ali, vai atrapalhar esse circuito. Estou fumando cigarro, estou atrapalhando esse circuito. Tudo isso aconteceu antes da higiene do sono em si, mas na verdade faz parte da higiene do sono. Que muita gente acha que higiene do sono é só deixar o quarto fresquinho, é só colocar uma venda, porque eu tenho que ter menos luminosidade, tá? E tentar diminuir o som, né? Então, assim, eu vou fechar a porta, fechar a janela, tá? Se tiver ainda barulhento, eu vou usar um protetor auricular. Tudo isso favorece, tá? Mas começou antes tudo isso. Mas quando eu deitar, se eu diminuir som, tá? Se eu desliguei o celular, desliguei eletro, né, que está do meu lado, lá, os eletrônicos estão transferindo sinais para mim, que vão interferir com os sinais do meu cérebro para dormir. Tudo isso faz diferença. Se eu comi com uma diferença de 2 horas ao deitar, também faz diferença. Porque senão eu vou deitar e eu estou processando alimento que pode atrapalhar um sono. E se não atrapalha você dormir, atrapalha um sono de qualidade. Muita gente vira e fala, eu tomo todas e durmo que nem um anjo, tá? Não. É um anjo bêbado, tá? É um anjo que, na verdade, ele não tem ideia do processamento do sono como está alterado. Aquilo lá é um chip extremamente, sabe, delicado. Então, quando a gente analisa as pessoas que bebem e como elas dormiram, o sono delas não está de qualidade, assim como está o outro sono. Então, você está dopado, mas você não está passando por todas as fases do sono de uma forma adequada, né? Então, hoje a gente propaga muito essa questão do dormir, propaga muito para quem consegue monitorar. Eu uso esse anelzinho aqui, ó, para vocês, tá? Isso aqui está monitorando um monte de coisa, mas eu comprei, na verdade eu ganhei esse anel para monitorar o meu sono. Então eu durmo para entender. Eu faço um sono profundo adequado, eu tenho um sono REM adequado, que é uma das etapas de reparação importante do meu corpo. Quando eu deito na cama, eu durmo rápido ou demoro para dormir? Eu estou acordando muito durante a noite? Ele me conta tudo isso. E a gente percebe, as fases que você praticou mais estilo de vida, o teu sono está mais adequado. E aí tudo pelo aplicativo, você vai recebendo as notificações, vai acompanhando? Eu tenho um aplicativo e vou olhando lá, ele vai me dando, na verdade, ele mostra muito mais coisas do que isso. E como esse é americano, se eu tivesse, na verdade, todo o meu cadastro dos Estados Unidos, eu poderia usar até muito mais coisas. Hoje, infelizmente, eu uso aqui pelo Brasil algumas das coisas, mas sono eu consigo monitorar muito bem. Legal. Então, acho que para começar, hoje eu já diminuir os estímulos, tentar ficar ao menos excitado ali com a tela, com o filme, barulho, tentar formar, além do ambiente cheirosinho e confortável, tem muito mais coisa ali que a gente pode olhar e evitar essa exposição a esses estímulos, né? Já faz muita diferença. Óbvio que você pode usar um chá que vai antes de deitar, você pode usar um suplemento antes de deitar, você pode usar um óleo essencial no teu ambiente. Tudo isso vai ajudar demais, tá? Mas o que acontece como regra quase geral da população? Ninguém faz nada de higiene do sono, fala, tem um problema de sono e pega e toma um tarja preta ou algum produto hipnótico. Para quê? Para chapar, dormir e no outro dia falar, puxa, consegui dormir. Só que isso, além de não restaurar todo o teu organismo da forma como deve restaurar, às vezes a pessoa
tem a percepção de que, puxa, parece que eu pelo menos consegui dormir, mas a longo prazo isso pode causar um vício, uma dependência dela e estragar mais o sistema ainda, né? Então, não que a gente não deva usar em algumas vezes, eu prescrevo para pacientes algumas vezes o medicamento também, até mesmo esses tarjados, mas com muita consciência, porque se não mudar, aqui a gente falou o tempo inteiro, se não mudar a base da pirâmide, que é o estilo de vida, a gente tem cuidado em subir os níveis. Eu cuido base, estilo de vida, os 6 pilares. Segundo nível, eu tento entender dentro do teu organismo se existe algum déficit nutricional, principalmente. Será que está faltando uma vitamina, um mineral? Será que o equilíbrio hormonal dessa pessoa está legal? São coisas que existem dentro do teu organismo. Isso eu aprendi muito através dessa visão funcional e integrativa do corpo humano. No outro nível, eu tenho os medicamentos, que se bem usados são interessantes. E alguns deles por pouco período de tempo. E o último nível é o cirúrgico, né? Que no caso do sono até se aplica. Às vezes a pessoa tem um baita desvio de septo e ela faz um ronco, uma apneia que está acabando com a qualidade dela, ela pode fazer uma cirurgia e ajudar nisso. É muito individual, realmente. Muito né? individual. Não tem como, né? A gente volta, parece que a roda, ela roda. Só tem essa direção, né? Você vai ser ofertado por coisas milagrosas, mas não tem como mudar o ciclo do que tem que ser feito, né? E aí entra num assunto que para muita gente dói muito, que é que tem que fazer exercício, né? Acho que muita gente protela esse momento. Hoje a gente já tem vários tipos de atividades físicas que tornaram isso, né, um pouco mais fácil, né? Com times, com as pessoas, viraram movimentos, né? Acho que foi até uma boa estratégia para fazer as pessoas praticarem atividade física. Mas, assim, claro, ficou claro a importância da atividade física. E quem odeia fazer atividade física? Por exemplo, uma academia. O que essa pessoa pode fazer, Fábio? Quando a gente fala de atividade física, né? A gente não está falando só de exercício físico, a gente está falando de movimento. As sociedades mais longevas do mundo, onde tem as Blue Zones, então vamos lembrar duas aqui. Vamos lembrar Okinawa, no Japão, e vamos lembrar a região da Itália, ali de Mediterrâneo, né? Então, região de Calábria, Sardenha, né? Principalmente Sardenha, são 2 zonas azuis, as Blue Zones. Ali não tem muita academia, não. Ali tem as pessoas trabalhando no dia a dia, trabalhando dentro de casa, fazendo jardinagem, e são territórios que tem, sabe, montanhas, né? São difíceis ali de caminhar. Você pega centenários que estão subindo e descendo, estão fazendo os trabalhos manuais, estão cuidando da própria casa. Então, o movimento faz diferença. O grande problema é que as pessoas hoje estão sedentárias de verdade, trabalhando sentadas e chegando em casa e ficando sentadas o tempo todo. E isso está matando. Está matando tanto quanto está matando o tabaco, né? Tanto é que existe uma terminologia, não fui eu que trouxe isso, foi um cara da Mayo Clinic, chamado, o que ele fala é, James Levine, o nome dele, né? Ele fala o seguinte: o sedentarismo é o novo tabagismo, porque está matando muito esse sedentarismo. E veja, quanto mais horas em pé, já impacta a sua vida. Por isso que essas sociedades tiveram grandes impactos. Agora veja, se eu for olhar exercício físico como prescrição, eu vou dizer uma coisa para você. É o melhor remédio. Se eu fizer uma pessoa que é sedentária, que não pratica atividade física, ela começar a caminhar, ela começar a andar de bicicleta, ela entrar numa academia, ela começar a dançar, ela fazer qualquer atividade física. Porque assim, atividade física é algo que você tem que fazer aquilo que você mais gosta ou aquilo que você menos odeia. Para começar. E fazer no melhor horário do seu dia. Você fala, não tenho energia pela manhã. Não faça. Faça num outro horário. Puxa, eu não consigo durante a semana. Faça no final de semana. E começar é o primeiro passo. Quanto que eu tenho que começar por dia? A gente tem uma diretriz do que é o ideal fazer. Você tem um ideal de 150 até 300 minutos de uma atividade moderada durante essa semana, né? Então aqui eu estou falando principalmente exercícios cardio. Então uma bicicleta, uma esteira, uma caminhada, um transporte, uma escada. Se você conseguir colocar mais 2 ou 3 dias de uma atividade resistida, é fundamental. Resistida, o exemplo clássico é musculação. Então,
Essa é a ideia básica. 150 a 300 minutos, atividade moderada, mais 2 ou 3 dias de uma atividade resistida aqui, principalmente musculação. E um conceito, que é o conceito que a gente pratica muito no consultório com as pessoas, que é o conceito FIT. Agora é um FIT com 2 T's, tá? Que é frequência, qual que é a frequência que você faz, intensidade, qual que é o tempo que você faz e qual é o tipo de exercício. E não existe tipo ruim, tá? Tudo isso é individualizado. O que você pode, o que você tem vontade, o que fica prático, pode ser na sua casa, pode ser no clube, pode ser na academia, sabe? Pode ser com o chão, a parede, o seu corpo, às vezes um elástico, às vezes um pezinho. Tudo começa com desejo. Na pandemia tiveram pacientes meus que mudaram a vida deles nos degraus do prédio. Perderam peso e ganharam energia nos degraus de um prédio. Desciam de elevador para não machucar o joelho e subiam de escada. Desciam de elevador e subiam de escada. Isso modificou. Enquanto quem ficou completamente preso, sem se movimentar, adoeceu. Precisamos nos movimentar. Movimento é absolutamente necessário. Exercício é o melhor remédio. Perfeito. Essa primeira barreira, às vezes até, talvez a academia, a pessoa sinta muita barreira, mas principalmente esporte coletivo. Eu sou do esporte coletivo, gosto do futebol, por mais que me machuco muito, você sabe disso. Ou quando é a hora é o ombro, outra hora é a mão, a canela tá ralada. Mas o que mais me surpreende do esporte, mais do que o corpo ali em movimento, é essa ansiedade de fazer aquilo, né? Principalmente os jogos coletivos, como eu mencionei, os esportes coletivos. Então, futebol, né? Não sei o que a gente, homem, tem, futebol que é fissurado nisso, né? Não todos, não generalizando, mas esse coletivo de você ser competitivo e dar o seu melhor ali, você quer ganhar, você quer, não talvez nessa intensidade toda, mas mesmo assim, você faz o futebol lá com os amigos na semana, tem gente de 50, tem gente de 55, 60, que já fica ali no cantinho, toca uma bola, tem o de 60 que tá voando, ele corre do começo ao fim. E aí você vê que é desde molequinho, né? Desde 10 anos de idade jogando e praticando esportes faz total diferença. Eu acho que vale muito achar alguma coisa que gosta, né? Uma turma, né? Acho que a ideia é encontrar um bando ali que você fala... Nem que seja pra ir prosear. O esporte ele vai acabar acontecendo ali. Não, eu gosto de encontrar aquela galera ali porque a gente vai bater um papo. Dali a pouco vocês estão correndo, dali a pouco tá jogando uma bola. A gente sempre... Futebol que eu vou, o pessoal toma uma... Não adianta de nada, né? Porque acaba o futebol, vão pro quiosque e toma uma. Eu já não gosto, eu já vou lá, já fico numa boa, estou num relaxamento que tem depois dessa atividade física assim. Aí passa, aí começa futebol uma vez por semana, né? Só concluindo aqui o relato. Você começa a ficar ansioso para chegar o dia, né? Então, você já vai vendo como eu vou manobrar minha agenda para conseguir liberar esse tempo. Aí, quando você não consegue, acaba com a tua semana, né? Você fica doido. Então, ó, vocês aprenderam aí, né, gente? Faça atividade física porque dá, né? 10 minutos, comece com 10. Se tem 10, e é isso, ó. Fora do horário que você não quer fazer. Se você não tá disposto, não faça. Não adianta. Doutor, rumando aqui pro nossos últimos 3 pilares, né? Até se deixar, a gente vai conversar aqui por horas, né? A gente vai realmente fazer valer o podcast infinito. Eu só quero fechar mais 3 dúvidas que eu tenho aqui com você sobre o estresse. Estresse é uma do estresse e outras 2 que a gente já entra nela. O estresse, ele realmente ficou nocivo? Ele mata hoje? Como eu falei previamente, o estresse, na verdade, é a forma como você olha para ele, como você interpreta e pratica na tua vida a administração dele. Então o estresse ele é absolutamente necessário para todos nós, o estresse não é só negativo, você tem o estresse positivo e o estresse negativo, mas esse estresse olhado de uma forma negativa. Então eu sinto aquele peso, aquela carga constante, eu digo que é uma mala pesada que você está carregando e muitas vezes carregando por longos tempos, né? Longo período de tempo. Esse estresse longo, crônico, ele claramente é adoecedor. E ele, principalmente do ponto de vista de saúde mental, ele leva as pessoas a desenvolverem ansiedades, depressões e demências. Degeneram o teu sistema nervoso. Então você tem que modular esse estresse. Então, na percepção de um estresse negativo, uma das melhores
alternativas que a gente tem é modular o estresse com atitudes simples aqui. Respiração, que a gente fala de respiração diafragmática. O diafragma ele está colocado aqui entre o teu tórax e o abdômen, né? É um músculo em que você vai respirar, você vai trazer esse diafragma para cima e você vai expirar. Estou jogando o diafragma para baixo. Então eu inspiro, trago o diafragma para cima, eu expiro, trago o diafragma para baixo. Com isso é muito legal porque existem duas glândulas que estão em cima dos teus rins aqui, chamadas suprarrenais. Quando você expira e inspira, é como se estivesse fazendo uma massagem nas adrenais. E a adrenal, as adrenais, né, elas são extremamente responsáveis por essa sinalização toda do estresse no corpo. Tudo que o teu corpo percebe como estresse vem para o teu cérebro, é processado, existe uma comunicação com a adrenal, que é onde é liberado cortisol, não só cortisol, mas adrenalina também, tá? Então, essa liberação, essa relação do teu cérebro com as adrenais, com manobras como essa de respiração, com meditação, tá? E com a tua, você colocar a tua intenção, né? Eu tô na igreja, ou então eu tô num centro religioso e tô mentalizando algo. Eu tô na minha casa, né? Tô mentalizando Deus, ou então tô mentalizando coisas positivas, uma atitude de gratidão, né? De reflexão e gratidão. Tudo isso pode ser neutralizador do estresse, não só apenas medicamento, tá? Mas existem entre, né, condutas absolutamente naturais que você pode praticar e os medicamentos, existe uma série de outras coisas que podem entrar de novo. Vários suplementos para quem está mais carregado em estresse, né? E aqui a gente falou pouquíssimo de suplemento, mas, por exemplo, magnésio. Magnésio ele leva a um relaxamento de sistema nervoso, a um relaxamento muscular. Tem fitoterápicos muito interessantes que podem ser usados, que medicina ayurveda, a medicina chinesa, vem usando há muito tempo, como a ashwagandha, por exemplo, um produto fantástico para isso. E detalhe, você consegue modular uma coisa, você ajuda outras, né? Então, quando a gente fala em modulação desses processos usando técnicas e usando suplementos, isso na verdade não ajuda apenas no estresse, vai te ajudar na vida cardiovascular, na vida neurológica, tá? Em tudo no teu organismo. Mas estresse, ele é importante, ele está entre nós e vai estar entre nós. A carga de coisas que você tem no teu dia a dia só tende a aumentar. A tecnologia ela vem trazendo uma demanda extremamente alta para todos nós. A gente está usando tecnologia aqui e assim, o que a gente sabe, isso aqui só vai aumentar. Agora, como que você olha para isso? Eu preciso ver todas as coisas e estar ciente de tudo. O teu estresse possivelmente vai ser negativo. Não, eu vou olhar mais do meu segmento ou então alguma outra coisa que eu gosto, possivelmente o teu estresse vai ser positivo. A administração de estresse é um pilar fundamental dentro dessa demanda de estilo de vida. É você se permitir não ter controle sobre todo mundo na palma, né? Na palma da mão, né? Não precisa saber de tudo, precisa dominar tudo. É se permitir... isso eu não sei. não dá também para ser Thanos, né? Aquele que domina todo o poder e faz assim e acaba com tudo, né? Ou ganha tudo. Mas, na verdade, existem as personalidades, né? Então, existem as personalidades, como, por exemplo, a personalidade do tipo A, que é uma personalidade que ela tende a ser mais perfeccionista, mais competitiva e carregar muitas coisas nas costas. Eu sou um cara personalidade tipo A e eu tento processar isso em todo o meu dia. Mas tem dias que são desafiadores. Tem dias que saem do teu controle e você fala, puxa, meu Deus, eu não fiz como deveria ter feito, né? Ó Deus, ó vida, ó azar. E bum, aquela bomba está estourando, você não toma cuidado. Isso pode ser muito ruim para o teu sistema hoje ou lá na frente. Então, é um joguinho de videogame que você começa a perder a tua energia. Aí você vai lá, respira, pode ganhar um pouco dessa energia. De repente você pode comer decente, né? Fazer uma atividade leve, recreativa. Você pode tomar um suplemento, tá? Tudo isso pode te ajudar, fazer uma sauna, né? Então, são coisas que na nossa prática diária eu fortaleço muito conhecimento das pessoas, ou no consultório, ou nas palestras, no livro, no curso, para que as pessoas aprendam melhor sobre isso. Já viu, né? Já assistindo aí já começa a respirar um pouquinho, né? Dá uma respirada, relaxa. Porque tem outra coisa importante
que a gente está acostumado a achar que o alimento é tóxico, né? Esse produto aqui da indústria, né, esse químico aqui que estão transferindo num caminhão, ele é tóxico. A toxicidade, ela está presente muito mais do que a gente imagina. E ela é, inclusive, como você mencionou, por isso que ela é um dos pilares que a gente tem que tomar cuidado ali. Ela não é o pilar que a gente precisa usar, mas a gente precisa remediar bem, né? O mais importante aqui é entender que o mundo é tóxico e existe um negócio chamado carga tóxica em todos nós. O que a gente não pode ter é uma carga tóxica elevada, senão você vai adoecer. Então, o que eu tenho que entender? Tenho que entender o tanto de toxina que eu estou jogando para dentro e como é que está a minha capacidade de livrar dessas toxinas, a minha capacidade de destoxificação. É uma conta difícil. É uma aritmética ali até meio abstrata, mas que você pode mais ou menos ter uma ideia do que você faz. Então, assim, que tipo de alimento que você está comendo? Que tipo de substância você está usando no teu corpo? Que tipo de substância você está usando na tua casa? Tá? Aonde você vive? Mais poluído, menos poluído? Todo lado de uma petroquímica ou não? Como, por exemplo, a gente mora perto de uma petroquímica. O quanto de coisa está sendo jogado no ar e a gente nem sabe, tá? Tudo isso é importante para eu entender. Bom, existe uma toxicidade alta e como que está a minha excreção disso, né? Eu estou fazendo exercício, eu suo bastante, tá? Eu percebo que eu estou mais inchado, né? Eu fico mais inchado. As minhas fezes estão legais, o meu xixi está legal. Tudo isso é forma de você detoxificar, destoxificar. Estou jogando para fora. Através da urina, das fezes, do ar que você joga para fora, na respiração, do teu sistema linfático que te deixa inchado ou não, tá? Da tua sudação, então da tua transpiração, tudo isso é importante. E isso, na verdade, pode ser bem olhado por um profissional, ele pode ser otimizado, tá? Então diminuindo tua carga tóxica e aumentando a tua capacidade de livrar da sujeira aí. Você falou, o mundo é tóxico, né? Vai ser praticamente impossível eliminar 100% dessas toxinas. É impossível. É impossível. Com a demanda que a gente tem hoje, industrial, é impossível. Olha o tanto de lixo, de resíduo que existe no mundo. Hoje, a tecnologia está tão bárbara, né? Que outro dia eu ouvi de um dos países nórdicos, se não me engano foi a Suécia, dela comprando lixo do mundo, né? Então, assim, Estados Unidos é um dos países que mais contamina o mundo, né? Então, pega e manda para outros países o lixo, ou então joga no oceano. Então, sujou o mundo todo. Isso é resíduo. É o consumo excessivo. Então, o mundo evoluiu, uma revolução industrial que fez o mundo evoluir bastante, mas em algumas coisas involuiu, porque assim, o excesso do consumo levou a uma produção excessiva. Então, vê o que você faz de lixo na sua casa, tá? Vê como é administrado esse lixo. Tem reciclável, não tem? Como que você tá lidando com lixo? Como que teu prédio lida com lixo? Como que a tua rua lida com lixo? A tua comunidade ali? Como que a tua cidade lida com lixo? Como que teu estado lida e como o país lida? E como o mundo está lidando? Esse tipo de pensamento. É esse tipo de pensamento que a gente tem que ter para fazer, tá, agora eu entendi. Eu faço parte do processo e eu tenho que começar comigo aqui, né? E aí, não tem uma coleta seletiva. Será que eu consigo brigar para ter uma coleta seletiva no meu prédio? Consigo brigar pela sociedade daquele bairro e a cidade? Aí a gente vai começar a evoluir como um país, sabe, evoluído que de repente um dia vai até comprar lixo para poder transformar em energia, né? Acho que foi essa a história da Suécia, se eu não estou enganado. O que dá para perceber no nosso papo aqui é que eu vou estar cuidando de mim através da medicina, do estilo de vida, dos pilares, mas isso, acho que para eu poder viver bem e melhor, todo mundo tem que viver. Sim. Acabar refletindo até num aspecto social, até não, no aspecto social, né? Isso é fantástico. Só que da toxicidade, só para fechar, existem maneiras de se intoxicar, né? Que são pelos meios, por exemplo, fumar um cigarro, ou exageradamente tomar bebida alcoólica, eu vou estar intoxicando, e tem, pelo que a gente compreendeu, tem coisas que a gente não consegue lidar. Então a gente tem que achar essa balança realmente. E beber vinho todo dia, pode? A gente não tem que passar pano pro álcool, né? Na verdade, assim, as sociedades de medicina do estilo de vida
falam que 1 dose ao dia para as mulheres e 2 doses ao dia para os homens estaria dentro do ok. Mas eu discordo disso. É um pilar que eu discordo dessa visão, porque tem estudos modernos que mostram que, principalmente para o cérebro, o álcool não é legal. Agora, veja, eu acho que o álcool, a tua próxima colocação é a socialização. Então, se você gosta do álcool e usa com consciência em baixas doses, ele pode te ajudar em alívio de estresse, ele pode até ser bacana nessa socialização e ser positivo para você. Dentro das Blue Zones, que são os locais que que acompanham as sociedades que mais vivem no mundo, existe um negócio que falam que são os 9 poderosos, né? Um dos pontos dos 9 poderosos, isso aqui dá até um capítulo, né, para falar, dá um podcast para falar inteiro sobre isso. Mas um dos 9 é o uso do álcool, tá? Mas eu diria então que eu prefiro ficar com os 8 poderosos, porque o álcool ele pode ser colocado, ele é aceitado, ele é aceito nessa história. Tabaco não é aceito. Tabaco, em qualquer dosagem, o tabaco é tóxico a você e pode te levar gradualmente à morte. Agora, às vezes o cara fuma um cigarro entre amigos, né, num barzinho, quando encontra, de vez em quando, mas é um cara super ativo, come super bem, cuida do estresse, ele está muito melhor do que aquele médico que falou para ele que não, nem aquele cigarro. Eu também falo, nem aquele cigarro. Mas quem está praticando também tem que ter a consciência, né? Tem muita gente que vira e fala, putz, eu fui num médico lá que ele, na verdade, ou ele estava fumando, ainda deve ter, né? O médico que fuma na frente do paciente. Eu acho que isso é absurdo, deveria ser, tá? Aí sim é motivo de cancelar o médico. Mas assim, não posso estar promovendo saúde e de repente eu sou obeso porque eu estou querendo ser obeso, né? Eu, na verdade, estou comendo em excesso, comendo ultraprocessado, ou então não estou fazendo nada de atividade física. Essa pessoa, que pode até ser um profissional de saúde, ela pode não fumar, mas ela vai ter mais problemas do que aquele cara que fumou um cigarro. Mas cigarro, para ficar claro para você, cigarro é 0, tá? E o álcool, não passar mais pano pro álcool. O álcool é tender a 0 mesmo. Porque o álcool, quem mais sofre com o álcool não é teu fígado, é teu cérebro. E você vai ficar demente, quanto mais álcool você beber, você vai ficar demente mais rápido. Começar tirando o exagero, readequando, é um bom caminho para quem gosta de beber. É o caminho. É o caminho, né? É o caminho. E a gente falou do álcool ser uma ferramenta de socialização, mas não precisa ser só isso, né? A socialização, ela tá em vários outros sentidos dentro de viver bem, né? E como você falou do pilar, né? Que é um dos pilares da socialização. Hoje, então, para eu viver melhor e viver mais, eu preciso ter uma rede de apoio, eu preciso conversar com as pessoas. Tem um estudo quase centenário, né? De novo, referindo a Harvard, é o estudo deles, que mostrou o que, na verdade, trazia mais alegria para as pessoas e comunicava com uma vida longa e feliz, longa e saudável, já que a gente está falando de health span, né? E aí, o que mais está trazendo saúde para essas pessoas, para elas viverem mais? Muita gente achava que era controlar o açúcar, né? Então não deixar com que esse cara seja diabético, porque realmente diabetes é um grande gatilho para a morte. É controlar a obesidade desses indivíduos, que também é outro grande gatilho para a morte. Não. O que eles chegaram à conclusão nesse estudo, que já tem mais de 80 anos, é que o homem tem que viver em sociedade. Então estar dentro de um grupo social que ele pertença, e aí também, de novo, vou me referenciar aos 9 poderosos das zonas azuis, das Blue Zones. Dentro desses 9 poderosos, são 2 coisas são citadas ali, né? Aliás, 3 coisas são citadas ali. Você escolhe a sua tribo, escolher a tribo certa, então você tem que pertencer a uma comunidade. Então, os caras do futebol que você falou, é o pessoal da igreja, é o pessoal do clube, tá? Tem que ter esse grupo, tá? Então isso é legal, pertencer a uma comunidade, tá? Segunda coisa ali, família, tá? Então ter a base familiar. E na base familiar, esse valor da família diz que tudo começa direito em casa, valorizar os idosos dentro da sua estrutura familiar e, de preferência, trazer esses idosos para uma proximidade. Porque não só você vai cuidar deles porque eles estão precisando, mas eles podem trazer muito conhecimento de vida para você, tá? Que é muito legal. E o último, que é muito bacana, é a tua rede de apoio. E aí o pessoal de Okinawa usa um nome bem legal, chamado Moais, tá? Que é Moais. Moai ou Moais, tá?
E o que é isso? Essa rede de apoio. Pelo menos 3 pessoas, de 3 a 5 pessoas que você fala, nesses caras eu realmente posso confiar, tá? Pouquíssimas pessoas. Esses dias eu fiz uma enquete na rede social, como que tá seu Moais, eu expliquei o que era, fiz enquete, pouquíssimas pessoas responderam que tinham mais de 5. Aliás, eu lembro que você foi uma das pessoas que respondeu que tinha mais de 5. Muito mais pessoas responderam que não tinham ninguém nessa rede. Não tinham. Que tinha opção de 0, tinha opção de 1 a 3, tinha opção de 3 a 5 ou opção de mais de 5. Quem ganhou mais nessa história foi a opção de 1 a 3. Tá? Depois, segundo lugar, 3 a 5, depois mais de 5. Não, mais de 5 não. Depois foi o ninguém e mais de 5 foi o mínimo. Você está lá entre dos mínimos, né? Então, assim, tanta gente no mundo, mais de 8 bilhões de pessoas habitando o planeta. Não é pouco. E você não tem 3 pessoas em quem você possa confiar. Qual que é o valor do ser humano nessa história? Então, assim, acho que é um momento de reflexão, já que a gente está no final. Né? Exato. Não, eu acho que de todos os pilares, para mim, se esse tiver fragilizado da socialização, eu acho que eu não consigo cuidar de nada. Se eu não tiver uma boa estrutura, assim, não necessariamente alguém falando para mim, não, você consegue, de saber que você não tá sozinho, que você tem um propósito, que você tá fazendo por alguém, não só recebendo de alguém, que a sua participação nesse mundo totalmente complexo, né, cheio de problemas, faz pelo menos algum sentido para alguém e para mim, né? E aí entra um outro um outro pilar dos 9 poderosos, que é propósito, né? Então, assim, esse propósito de qual que é a tua missão nessa história, né? E caminhar com os outros, né? Se você está em sociedade, te fortalece muito, né? Então, com certeza, você vai muito mais longe. Com certeza. A gente teria muita coisa para conversar ainda, né? Tem muita dúvida da galera, mas eu vou fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho aqui. Tem uns mitos aí que a gente poderia conversar, mas eu vou abrir um espaço aqui nesse vídeo para a gente coletar as maiores dúvidas das pessoas que estão assistindo a gente. Aí eu vou lá torcer sua orelha de novo, te convidar para vir aqui, tá bom, pra gente fazer um episódio só focado em responder as dúvidas da audiência. Fechado. E a gente faz um prático aqui. Hoje foi muito legal, eu chamei você pra gente bater um papo, você deu uma aula. Hoje eu assisti um workshop aqui particular, né, Jordan? Assisti um workshop. E é engraçado que, como a medicina... eu posso falar com propriedade, isso não é para puxar saco nem nada, mas esse assunto, ele se desconecta um pouco daquele lance da medicina onde eu tenho que me tratar. Ele é empolgante, a gente falando sobre isso, você fica empolgado, você quer fazer alguma coisa diferente, você quer mudar um hábito. Eu espero que você em casa também esteja sentindo essa mesma sensação e que o Podcast Infinito hoje, com certeza... né, agradecer ao Fábio por disponibilizar o tempo dele de vir aqui dividir o seu conhecimento, que é brilhante, a gente fica muito feliz e a gente espera de verdade trazer essas infinitas possibilidades aí para vocês. Pra gente fechar, Fábio, mais uma vez reforçar meu agradecimento, e eu anotei aqui, para você não esquecer de falar seu arroba, seu Instagram, e convidar as pessoas a conhecerem o seu trabalho. E também, hoje é possível as pessoas terem consulta com você? Se sim, como que elas podem fazer para serem atendidas pelo Doutor Estilo de Vida? A melhor forma que tem é você entrar lá no meu arroba, né? Que é @Doutor Estilo de Vida. Não é DR, é doutor mesmo, então escreve aí, e ali você vai encontrar todos os caminhos, tá? Então ali você vai poder entender um pouco a nossa linguagem, que é muito parecida com essa linguagem daqui, mas você vai ter caminhos para, se quiser, passar de uma forma 1 a 1, né? Olho no consultório, e também ter a oportunidade de conhecer a minha plataforma de saúde, onde você pode encontrar cursos que façam sentido para você. Acho que o que mais faz sentido para o público geral é realmente o coach da própria vida, e ali você vai poder se entender melhor, né? Ter um manual do proprietário, e aí eu acho que você vai poder fazer diferença para você e para aquelas pessoas que te amam, né? E que você também ama, tá? Eu acho que você, na verdade, definiu bem no final, que é uma visão que te entusiasma, né? Entusiasma porque prevenção é a melhor forma de fazer tratamento, né? A gente pode ter um monte de frase que é chavão, né? Essa é uma frase que é o meu chavão aqui, tá? Prevenção é a melhor forma de fazer tratamento, não tenho dúvida nenhuma. Eu falei várias outras coisas para vocês gravarem ali, mas acho que essa é importante, tá? Guarda que
exercício é o melhor remédio que existe e faça diferença. Entenda que longevidade é maleável e é possível você ter uma longevidade com mais saúde. Isso depende de você, da tua proatividade e, sobretudo, né, nesse conceito geral, no mundo que está tão tóxico, como eu falei, não existe ser humano saudável num planeta doente, tá? Então, assim, faça a sua parte, seja proativo, modifique o seu caminho, modifique o caminho daqueles que te cercam, né? E do mundo em que você vive, né? Casa suja não é legal para ninguém. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Eu que agradeço, Fábio. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, tenho certeza que esse papo foi relevante para vocês. Eu vou propor um desafio para você. Compartilha com seus familiares. Não tem o grupo da família aí? Na maior parte do tempo estão falando besteira? Vamos divulgar informação relevante, vamos incentivar os mais velhos de casa a praticar esporte, a cuidar da saúde, a cuidar dos 6 pilares de longevidade para a gente começar essa brincadeira boa aí. Beleza? Então compartilha no grupo de família, segue aqui, ó, vou deixar na descrição todos os dados do Fábio, do Dr. Estilo de Vida, para vocês acompanharem ele também. E deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário. Sua participação ela é importantíssima para a gente conseguir criar essa comunidade aqui, construir algo importante, relevante para a sociedade. Né, Fábio? Isso aí. Obrigado mais uma vez. Dá um tchau lá para aquela câmera lá. Valeu, a gente se vê no próximo episódio. Você vai voltar, hein? Obrigado, volta. Em breve tô aí. Valeu.